Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Os basiliscos são um dos membros mais curiosos e relevantes da fauna única que habita o universo das crônicas, sendo tão notáveis que motivaram o nome por trás do famoso arquipélago do sul que serve como o coração da pirataria e da criminalidade dentro deste universo, do qual falamos alguns vídeos atrás. Os basiliscos habitam as porções mais quentes do mundo conhecido e também do desconhecido, o que inclui principalmente as matas de Iti, as grandes ilhas do Mar de Jade como Grande Morak e Leng, e as densas matas pouco exploradas do grande continente de Sothorios. Os basiliscos já foram também numerosos nas Ilhas Basilisco, por isso seu nome, mas aparentemente vieram a desaparecer das ilhas em tempos recentes, presumivelmente caçados sem piedade pelos humanos que as colonizaram, por serem animais tremendamente perigosos e hostis aos homens. O tamanho de um basilisco selvagem varia muito, podendo ser pequeno, médio, grande ou enorme, com os maiores sendo, supostamente, do tamanho de 2 leões adultos juntos, algo monstruoso para se imaginar. Eles são, além de violentos, tremendamente fortes, sendo capazes de segregar um poderoso veneno em suas vítimas, e o veneno de basilisco é muito temido e cobiçado. Tal veneno é tremendamente potente, sendo mais do que capaz de matar diversos seres humanos adultos, e por isso mesmo é muito coletado e usado para fins mortíferos por humanos, por exemplo embebendo pontas de flecha nele. O sangue da criatura também é usado, em especial pelos homens sem rosto de bravos, para a preparação de uma espécie de pasta condimentada, de odor e sabor característicos, que pode ser usada para conferir à carne um sabor pungente. No entanto, qualquer criatura de sangue quente que venha a comer tal carne será acometida por uma loucura violenta, cometendo atos insanos e potencialmente letais sem consideração com sua própria segurança. Disse que até mesmo um rato atacará um leão caso prove o sangue de um basilisco. Por ser um animal naturalmente orientado para o ataque, o basilisco é por vezes caçado e capturado para ser usado como um animal de arena, em lutas contra outros tipos de animais, como cães, para que homens apostem em seu resultado final, por esporte e para lucrar. Tal prática é muito comum no leste, onde os basiliscos são mais comuns, mas quase inexistente em Westeros, onde dificilmente uma dessas criaturas é vista. Aliás, pela inexistência dos basiliscos no ambiente natural nos Sete Reinos, os arquivos da Cidadela que tratam de tal animal são lamentavelmente deficientes, contendo poucas informações, mas pelo que se sabe, ainda que seja um animal ofensivo e que tenda a despedaçar seus opositores, o basilisco não parece predar seres humanos, sendo possivelmente apenas um ser territorial, que atacará se seu meio ambiente for invadido. Wyverns são algumas das criaturas mais fascinantes em todo o mundo conhecido, ainda que sejam também tremendamente perigosos e devam ser evitados sempre que possível, dada sua extrema agressividade e grande potencial assassino. Tais seres surpreendentes, que também são chamados por vezes de serpes em português, são conhecidos por habitarem naturalmente apenas o grande continente de Sothorios, no extremo sul do mundo conhecido, e apesar de poderem ser encontrados em qualquer ponto do continente, eles são mais comuns em determinados lugares, dentre os quais o assim chamado Ponto do Wyvern, uma grande península na porção nordeste da costa Sothori, onde algumas tentativas valentes de colonização foram empreendidas no passado, apesar dos enormes perigos inerentes às tentativas, dentre as quais a de se cruzar com uma destas criaturas. Um dos aspectos mais curiosos e importantes a respeito dos Wyverns é o fato de serem, em muitos aspectos, tremendamente parecidos aos dragões valerianos, o que leva muitos estudiosos a teorizarem que tais criaturas são de algum modo aparentadas, mas existe uma grande diferença entre ambos.
Enquanto as criaturas de Valyria são famosas por sua capacidade destrutiva através da respiração de fogo, podendo projetar suas chamas em terríveis torrentes devastadoras, os Wyverns não possuem tal capacidade, sendo também, portanto, muito mais vulneráveis ao fogo por si mesmos. Para além disso, pode-se dizer que os Wyverns são ainda mais violentos e ferozes do que os dragões, apesar de serem normalmente menores em porte, mas a inabilidade de respirar fogo não os torna menos perigosos, e o fato de serem criaturas predadoras, territoriais e sempre inclinadas ao ataque faz com que sejam conhecidos como os Tiranos dos Céus Sulistas, ajudando a explicar ao menos parcialmente porque todas as tentativas de se estabelecer cidades em Sothorios sempre falharam. Os Wyverns, tal como tantos outros seres ameaçadores do mundo, não nutrem nenhuma amizade pelos seres humanos. E ao contrário dos dragões, que formavam poderosos laços de servidão com seus mestres do antigo sangue, os Wyverns jamais se tornaram objeto de tal ligação com qualquer grupo humano, até onde se sabe. Ainda assim, os Wyverns podem estar mais ligados aos seus primos do que se supõe, pois o venerável e estudioso Westerosi Septão Barth especulou em seu famoso trabalho Dragões, Wyrms e Wyverns, uma história antinatural, que, através do emprego de suas misteriosas e proibidas artes de magia de sangue e fogo, os valerianos do passado podem até mesmo ter feito com que seus dragões eclodissem se utilizando de sementes de Wyverns. No que diz respeito às variedades documentadas de Wyverns, podemos falar a respeito de 4 tipos. Os Wyverns listrados, com faixas verdes e brancas por toda a extensão do corpo, que podem crescer até 10 metros de comprimento e são encontrados principalmente no chamado Inferno Verde, o coração selvagem de Sothorios, onde pouquíssimos ousaram se aventurar e ainda menos retornaram para contar suas histórias. Os Wyverns dos Pântanos, que crescem ainda mais do que as contrapartes listradas, mas são também consideravelmente mais retraídos do que eles, raramente voando para muito longe de seus covis nas profundezas dos brejais. Os Wyverns de barriga marrom, bem menores que os demais, não crescendo para muito além do tamanho de macacos das árvores, mas que em compensação atacam apenas em bandos de uma centena ou mais, criando um formidável e temível bando de caça capaz de fazer frente mesmo às maiores criaturas, tornando-os bem mais perigosos do que os irmãos maiores. E finalmente, os Wyverns de asas de sombra, uma variante noturna com escamas e asas completamente negras, o que faz deles os mais temidos de todos, já que não podem ser vistos até que seja muito tarde, embora não tenham por hábito ser tão agressivos quanto os demais, a menos que sejam provocados. Embora os Wyverns estejam bastante distantes do dia a dia do povo de Westeros, sendo criaturas que apenas habitam o longínquo e selvagem continente do sul, suas marcas na cultura Westerosi são bastante perceptíveis. Para além da obra de Barth, o Wyvern também se apresenta no escudo da Casa Virwell, da Campina, que contém um destes seres em prateado claro sobre um fundo negro de noite, envolto por 2 linhas concêntricas vermelhas. Não se sabe por que motivo uma casa de Westeros adotaria tal criatura como seu símbolo máximo, mas acredita-se que tal escolha tenha a ver com a ferocidade e a temível reputação de tais seres, ainda que estes não habitem as terras do Poente, pois sua fama os precede. Os Wyverns também se apresentam entre as criaturas mágicas representadas nas Muralhas de Pedra do Dragão, a fortaleza valeriana tomada como sede pelos Targaryen antes da conquista, fazendo às vezes de Merlões. Finalmente, uma história interessante envolvendo tais criaturas nos vem do passado. No ano 56 após a conquista, durante o reinado de Jaehaerys I, o pequeno conselho de sua graça recebeu uma notícia preocupante de um dos informantes de Lord Regodras. Aparentemente, um dragão vinha sendo exibido nas arenas de luta de Astapor, na Baía dos Escravos, e era a sensação daquela cidade. Isso era enervante para Jaehaerys e seus conselheiros, pois no fim do ano 54, a princesa Irya Targaryen havia desaparecido de Pedra do Dragão montada em Balerion, o gigantesco monstro do Conquistador, e ainda não havia sido localizada apesar dos melhores esforços do rei, e por isso eles temiam que a criatura em Astapor pudesse ser Balerion, que de algum modo perdera Irya e fora capturado ou, pior ainda, teria sido tomado da menina. No entanto, o Septão Barth, sempre pragmático e frio, descartou a ideia e os rumores, declarando de forma categórica que tal criatura devia ser meramente um Wyvern capturado nas florestas de Sothorios e levado para o entretenimento das massas nas arenas de luta, tal como os Giscari faziam com os homens tigrados do continente, e que os espectadores apenas o confundiram com um dragão por jamais terem visto uma das criaturas valerianas com vida, uma vez que a condenação se dera quase 2 séculos antes, e os únicos dragões ainda vivos estavam em Westeros.
Mamutes são algumas das criaturas mais assombrosas em todo o mundo conhecido, verdadeiros titãs de terra, intimidadores e aterradores para aqueles que não estejam acostumados com sua presença, além de serem uma visão formidável no campo de batalha. Eles são encontrados, até onde se sabe, apenas na natureza selvagem para além da muralha, já depois da floresta assombrada e habitando principalmente as regiões mais abertas do norte sem lei, embora existam rumores de que mamutes talvez também possam ser encontrados para além do porto de Iben, na grande ilha de Ib, algo muito dificilmente verificável, uma vez que os ibeneses não permitem que estrangeiros explorem seu arquipélago, com raríssimas exceções. Mamutes parecem ser aparentados de alguma maneira aos elefantes existentes em Essos, embora tenham naturalmente muito mais pelagem, uma característica necessária para se sobreviver aos duríssimos anos de inverno da região que habitam. Eles possuem grandes presas de marfim pontiagudas que podem ser usadas como armas em caso de necessidade, além de longas trombas com as quais podem se alimentar ou, se necessário, atacar os alvos que sejam infelizes o suficiente para estarem em seu caminho. Mamutes são seres herbívoros e não tendem a atacar a menos que sejam provocados ou tenham seu ambiente invadido por indivíduos estranhos, mas após entrarem em ação, tornam-se em uma das criaturas mais perigosas conhecidas pela humanidade. Sua pelagem vem em cores distintas, mas as mais comuns de se encontrarem incluem o marrom, o branco e o cinzento, que presumivelmente tornam mais fácil a camuflagem em seu meio ambiente frio e acinzentado. Quanto ao seu tamanho, os mamutes podem atingir facilmente 4 metros de altura e pesar mais de 5 toneladas, e de fato, por serem tão grandes, acabam por formar um laço simbiótico com outras criaturas bestiais que habitam esse limite remoto do mundo. Os gigantes, dos quais já falei em um vídeo próprio aqui no canal, que você poderá assistir clicando no link na descrição ou na tela final deste vídeo. Os gigantes e os mamutes parecem usufruir de um laço tão poderoso que indica uma ligação espiritual. O mamute serve como montaria para um gigante e este, por outro lado, o protege de todos os males, atacando violentamente qualquer um que represente uma ameaça ao seu mamute. Em batalha, os gigantes partem montados em seus mamutes, tornando ambos em verdadeiras máquinas de matança, ou eles também podem ser usados como plataformas móveis para grandes torres de madeira, de onde arqueiros podem disparar suas flechas ou dardos. No entanto, existe uma óbvia desvantagem com relação ao seu grande tamanho. A mesma característica que lhes confere força e resistência também os torna em alvos muito tentadores em combate, em especial para os arqueiros e as catapultas do inimigo, que miram nos mamutes mais do que em quaisquer outras unidades do exército selvagem. Quando o grande exército unificado de Mance Rayder atacou a muralha para tentar forçar seu caminho através dela, os mamutes estiveram na linha de frente do combate, atuando ao lado de seus gigantes ou se utilizando de sua grande força para tracionar os materiais de combate como grandes arietes. E uma vez que os irmãos negros tiveram um vislumbre das magníficas criaturas, eles dificilmente se esqueceriam destas aterradoras maravilhas do mundo natural. Gatos da Sombra são alguns dos predadores mais temíveis existentes em Westeros e em todo o mundo conhecido de maneira geral. Verdadeiros terrores das matas e florestas dos Sete Reinos, em especial nas porções mais ao norte do continente, onde são mais facilmente encontrados. Westeros por si só já é uma terra repleta de temíveis animais assassinos, tanto na forma de predadores sedentos pelo sangue das vítimas mais incautas, quanto herbívoros que atacarão violentamente caso se sintam ameaçados ou vejam seu território violado de alguma maneira. E os Gatos das Sombras não são exceção a essa regra, se apresentando como uma das criaturas no topo da cadeia alimentar da fauna westerosi. Os Gatos das Sombras são imensos felinos de pelo negro rajado por faixas brancas, e podem ser encontrados em todo o continente, desde as terras selvagens para lá da muralha até as montanhas vermelhas de Dorne, embora sejam mais comumente vistos em localizações mais frias ao norte, onde sua pelagem espessa é particularmente vantajosa, e eles se tornam mais bem adequados ao clima de frio cortante, como acontece nas terras do norte e nos altos passos das Montanhas da Lua, no Vale de Arryn. O impacto cultural e psicológico dos Gatos da Sombra sobre os povos dos reinos é tamanho que existe até mesmo uma constelação nos céus que recebeu seu nome em homenagem a esses temíveis felinos. No que diz respeito às suas características físicas, para além do icônico pelo rajado e da pelagem espessa, os Gatos da Sombra são marcantes por seu tamanho, tendo um porte comparável ao dos tigres e leões da montanha do mundo real.
Suas garras são grandes, retorcidas e conhecidas por serem particularmente afiadas, sendo capazes até mesmo de penetrar o couro fervido e, por vezes, romper cotas de malha, embora isso não seja algo tão corriqueiro. Mas para além de suas garras, as próprias grandes patas do animal são dispositivos de destruição temíveis, e disse que uma delas sozinha seria capaz de desmembrar um homem com um golpe, demonstrando assim a força assombrosa desses animais. Para além das patas e das garras, os gatos das sombras contam também com seus imensos dentes afiados como ferramentas de ataque, prendendo suas presas entre seus incisivos e retalhando seus pescoços, para matá-las. Além disso, até mesmo as suas caudas podem ser empregadas como armas, sendo os gatos capazes de usá-las como uma espécie devastadora de chicote. Até mesmo o urro e o rugido de um gato das sombras é capaz de gelar o sangue até mesmo do mais corajoso entre os homens, sendo um som alto e ao mesmo tempo grave, capaz de se embrenhar nos tímpanos dos seres humanos, provocando os mais primais dos medos e anseios. Quando um grupo de gatos das sombras sai à caça e fareja carne e sangue, seus gritos percorrem grandes distâncias pelo ar e servem como um poderoso incentivo a quaisquer humanos em fuga para apertarem seu passo, caso não queiram se tornar as próximas refeições desses animais. Também é importante apontar que, embora sejam animais predadores que estejam sempre em busca de vítimas ainda vivas, os gatos das sombras são notórios também por serem atraídos pelo cheiro de cadáveres recém-abatidos, o que leva as pessoas em locais onde esses animais são mais presentes a enterrarem ou queimarem rapidamente seus mortos, para não incorrerem no perigo de atrair tais animais. Os gatos das sombras são, para além de grandes predadores, rastreadores muito potentes, capazes de farejar o sangue e a carne a até 10 km de distância, o que explica a urgência de se livrar de cadáveres recém-formados antes que eles sejam farejados. Eles comerão cada centímetro de uma vítima abatida ou encontrada, além de quebrarem os ossos maiores para chegar ao tutano. E apesar de tudo o que fora dito até agora, também é importante salientar que, apesar dos medos justificados das pessoas, o fato é que os gatos das sombras tendem sempre a buscar vítimas menores quando possível, e não são conhecidos por atacar seres humanos vivos a menos que estejam famintos. Portanto, quando há fartura de caça, eles costumam deixar os seres humanos de lado, até por compreenderem que se trata normalmente de uma presa mais perigosa, capaz de revidar seus ataques. Os gatos das sombras são, além de exímios matadores, uma forma de terror psicológico para os homens também, especialmente pelo fato de seus olhos brilharem no escuro, tornando-os legítimos demônios durante as horas da noite, capazes de congelar de medo os corações de quem os contempla. Por todas essas razões, os gatos das sombras são tidos como uma das criaturas mais temíveis na natureza selvagem, e aqueles que se dispõem a caçá-los são vistos como meio loucos e meio heróis. Do mesmo modo, sua pelagem rajada é altamente valorizada, até mesmo como um troféu de caça, e é também usada na confecção de excelentes casacos de peles, muito capazes para aquecer quem os usa mesmo nos mais impiedosos anos de inverno. No que tange a história de tais animais, existem aqueles entre os historiadores da Cidadela que afirmam que, em um passado muito distante, antes mesmo da chegada dos primeiros homens a Westeros, os Filhos da Floresta habitavam misteriosas cidades acima das folhas, confeccionadas a partir de madeira e fibras trançadas, em parte como uma forma de ficar a salvo de predadores como lobos gigantes e gatos das sombras, contra os quais sua magia e suas armas de obsidiana, madeira e pedra não eram totalmente eficientes. Muitos milênios mais tarde, o nobre liceno Mateno Orthis ficou conhecido por ser um adorador fervoroso da deusa gato Pantera, e por causa disso, ele mantinha em sua mansão um gato das sombras como uma espécie de animal sagrado. No ano 135 após a conquista, durante o período da sangrenta luta por poder e supremacia dentro da Cidade Livre, seguindo a queda da família Rogar do poder total, a gaiola de sua criatura fora deixada aberta sem cerimônias durante uma noite, por motivos até hoje desconhecidos, permitindo que seu gato das sombras o massacrasse e devorasse, e sua adoração ao animal e à deusa felina nenhum bem lhe fizeram. Mais recentemente, de volta a Westeros, o selvagem Briar ficou conhecido por ser um exímio troca-peles, que controlava um gato das sombras, e que inspirou o famoso Varamir Seis Peles a controlar um gato das sombras por conta própria, além de diversos outros animais, embora o gato das sombras, sendo um animal muito afeito à sua liberdade, tenha lutado vorazmente contra Varamir antes de se deixar ser subjugado.
Varamir então passou a usar seu gato das sombras para observar e depois forçar mulheres, com as quais desejava copular para que viessem até ele, quer quisessem ou não. Quando Mance Rayder ainda era um membro da Patrulha da Noite, antes de deserdar e se tornar o Rei para lá da Muralha, ele foi atacado e gravemente ferido por um gato das sombras enquanto caçava um alce, e sua vida apenas veio a ser salva pela filha de uma mulher sábia de uma aldeia selvagem próxima, que cuidou de seus ferimentos e remendou suas roupas com um valiosíssimo fio de tecido rubro, o bem mais precioso que ela possuía. E foi justamente a reprimenda recebida por Mance por conta do fio vermelho remendando suas roupas negras que o compeliu a abandonar a muralha de uma vez por todas, em um esforço para se tornar verdadeiramente livre. Wyrms de fogo são algumas das criaturas mais curiosas, misteriosas e perigosas em todo o mundo conhecido. Seres furiosos e hostis que não nutrem nenhuma amizade ou apreço pela raça humana, e que atacam furiosamente ao menor sinal de provocação ou de invasão de seu território, tornando aqueles pobres infelizes em seu caminho em legítimas peças de carvão chamuscadas. Devido à raridade e à hostilidade impressionante de tais animais, bem como ao fato de não serem uma espécie nativa dos Sete Reinos, os conhecimentos detidos sobre eles na cidadela são relativamente pequenos, mas ainda assim temos algum material ao qual podemos nos reportar em nossos estudos sobre tais animais fantásticos. O famoso e controvertido estudioso Westerosi Septão Barth, que serviu na corte durante o longo reinado do velho Jaehaerys I, registrou as mais compreensivas informações que temos sobre os Wyrms de Fogo em seu tomo Dragões, Wyrms e Wyverns, uma história antinatural, seu tratado máximo sobre os seres mais pitorescos, mágicos e exóticos existentes em todo o mundo conhecido à época, e nossa principal fonte de informações e estudos sobre as criaturas das quais tratamos hoje. Em seu livro, Barth nos diz que existe uma clara semelhança e talvez até mesmo uma origem compartilhada entre os Wyrms de Fogo e os dragões que serviram aos Targaryen, pois ambas as criaturas eram respiradoras de fogo, o que levou alguns estudiosos até mesmo a especularem que os dragões valerianos do passado possam ter sido eles próprios criaturas híbridas desenvolvidas pelo povo da Cidade Franca, a partir de um cruzamento genético entre os Wyverns selvagens das florestas de Sothorios e das Ilhas Basilisco e os próprios Wyrms de Fogo, possibilidade essa que discuti em um vídeo da série MGF Teorias, cujo link você encontrará na descrição abaixo. Ao contrário de seus possíveis parentes alados, a morada dos Wyrms de Fogo é o solo quente e revolto por sob os vulcões conhecidos como as 14 Chamas, que dominavam a Península Valeriana antes da condenação, e onde os Wyrms já circulavam desde tempos ancestrais, fazendo suas tocas fumegantes em túneis escuros que serpenteavam por toda a península. Os Wyrms podem perfurar a rocha, a pedra e o solo sem nenhuma dificuldade, e os túneis que são capazes de escavar são estruturas assombrosas para se contemplar, já que os Wyrms em si são seres cujo tamanho pode variar drasticamente, indo desde um pequeno ser pouco maior do que o braço de uma criança em sua fase de infante, até tamanhos descomunais, maiores do que qualquer dragão, em sua fase adulta plena, o que representa ainda mais um motivo do grande temor nutrido pelos homens em relação a essas criaturas. Nos tempos do auge do Império Valeriano, os escravos usados pelos senhores de dragões para escavar o solo por sob as 14 chamas, em busca de riquezas que aumentassem a opulência de seus senhores, frequentemente acabavam se vendo em atrito com os Wyrms de Fogo, após terem inadvertidamente cruzado seu caminho ou se embrenhado sem querer em seu território, e o preço por trás intromissões era quase sempre suas próprias vidas. Cadáveres chamuscados e derretidos eram uma visão comum em tais minas, resultantes dos encontros dos escravos com esses seres, mas isso não era algo que tirasse o sono dos lordes valerianos, pois a carne humana era tremendamente barata na Cidade Franca em seu auge, de modo que os escravos que eram assassinados pelas criaturas eram facilmente repostos, e o ciclo continuava, até que a próxima leva de vítimas incautas fosse incinerada por mais uma das furiosas criaturas flamejantes das profundezas.
Lobos gigantes são os predadores supremos do norte selvagem, criaturas temíveis e ferozes que são capazes de despertar o medo até mesmo nos mais bravos corações, e dominam seu território como verdadeiros reis. Tais criaturas já foram comuns em todas as regiões acima do gargalo, mas têm sido muito raramente vistas na região do norte nos séculos mais recentes, embora para lá da muralha ainda sejam algo comuns e uma verdadeira ameaça a todos os viajantes incautos que penetrem seu território. Lobos gigantes, como seu próprio nome indica, são naturalmente maiores do que seus primos comuns, atingindo um tamanho maior do que pôneis comuns e pelo menos o dobro dos grandes cães de caça usados pelos lordes de Westeros, o que obviamente causa um impacto muito grande naqueles que não estão acostumados a testemunharem tais criaturas. No que diz respeito às suas proporções corporais, suas pernas são mais longas e suas cabeças são maiores do que as pernas e cabeças dos lobos normais, para além de terem também focinhos mais longos e pronunciados, o que se torna a principal maneira de distingui-los para além do tamanho. Sua cor de pelos varia bastante, indo desde o marrom e o cinzento até o negro, e os olhos podem atingir colorações que vão desde um amarelado que se parece muito com ouro derretido até um verde incandescente. Eventualmente, poderá também nascer um animal distinto, albino, com o pelo branco como a casca de um represeiro e olhos vermelhos como a seiva da mesma árvore, e tais animais são tidos por alguns fiéis aos antigos deuses como particularmente especiais, arautos dos deuses no mundo físico. No que tange seu comportamento, lobos gigantes são caçadores furtivos de hábitos noturnos, e são extremamente eficientes mesmo atuando de forma solitária, embora seja mais comum que hajam em matilha. São animais extremamente inteligentes e também extremamente ferozes, sendo bastante territoriais e defendendo seus domínios com vigor. Quando um lobo gigante está atuando sozinho, é mais comum que ele tome um lugar de dominância em uma matilha de lobos comuns, graças aos seus maiores tamanho e força, assumindo a condição de animal alfa com relativa facilidade. Sendo animais predadores e perigosos, o mero odor natural de um lobo gigante é capaz de, entre outras coisas, agitar cães comuns e aterrorizar cavalos e outros animais domésticos, fazendo-os tender a correr em disparada para longe do perigo caso não estejam habituados com a presença do animal. Os lobos gigantes também ocupam um espaço importante dentro da mitologia nortenha, sendo tidos como animais próximos aos deuses antigos. Por isso, no passado, acredita-se que os videntes verdes dos Filhos da Floresta eram capazes de controlar as mentes de tais animais, lançando-os em batalha contra seus inimigos, como os primeiros homens e, mais tarde, os agressores ândalos. Até os dias de hoje, existem aqueles, em especial no norte, que acreditam que os lobos gigantes possuem estreita ligação com os troca-peles, pessoas dotadas do dom mágico de assumir a mente de certos animais, e particularmente dentro da casa Stark, cujo próprio símbolo é um lobo gigante cinzento pairando sobre fundo branco. Essa ligação entre lobos gigantes e troca-peles é tida como forte, com os filhos da casa sendo tidos como controladores de seus animais, depois de terem encontrado a ninhada sob os úberes de sua mãe loba, morta, a primeira loba gigante vista ao sul da muralha em ao menos 200 anos. Não se sabe naturalmente onde e quando os lobos gigantes surgiram, mas sabe-se que eles existem em Westeros há muitos milhares de anos. Para além dos Filhos da Floresta, existem relatos de que os outros, os misteriosos espíritos gelados que assolaram o mundo durante a longa noite, eram capazes de montar todos os tipos de animais mortos, incluindo aí os lobos gigantes, controlando sua vontade e os usando para seus desígnios. Ao longo dos milênios, os lobos gigantes que se engravam o norte abaixo da muralha em grandes grupos foram gradualmente caçados pelos seres humanos, por serem predadores enormes e perigosos, e isso explica sua raridade ao sul da grande fortificação de gelo, nas terras Stark, mas mais a norte, a coisa é diferente, e tal predador ainda pode ser encontrado ou ouvido com alguma facilidade. A iconografia que cerca os lobos gigantes no norte é naturalmente bastante forte, graças aos Stark, e mesmo dentro das criptas sob a fortaleza de Winterfell, as solenes estátuas dos Reis do Inverno e dos Senhores de Stark são sempre acompanhadas por estátuas de lobos gigantes, representando a força, a ferocidade e o poder dos Stark por sobre suas terras ao longo dos anos. Particularmente no inverno, os lobos gigantes estão entre os animais mais resilientes, sendo capazes de encontrar sustento mesmo nos piores anos da estação, e sendo capazes de sobreviver às duras condições, especialmente quando colaboram entre si, conforme ficou exprimido na frase proferida por Lord Eddard Stark à sua filha Arya nas crônicas. Quando a neve cai e os ventos brancos sopram, o lobo solitário morre, mas a alcateia sobrevive. Os lobos gigantes nomeados individualmente nas Crônicas de Gelo e Fogo incluem as crias adotadas pelos filhos da casa Stark durante os acontecimentos dos livros.
Vento Cinzento, o lobo de Robb, Lady, a loba de Sansa, Nymeria, a loba de Arya, Verão, o lobo de Bran, Cão Felpudo, o lobo de Rickon e Fantasma, o lobo albino de Jon Snow. Os dragões são criaturas que dispensam maiores apresentações. São provavelmente as criaturas mágicas mais destacadas e reconhecíveis dentro não só das Crônicas de Gelo e Fogo, mas na fantasia de maneira geral, embora existam certas particularidades desses seres dentro da obra de George Martin que valem a pena discutir, e é exatamente este o objetivo do vídeo de hoje. Antes de mais nada, convém elucidar uma questão central para o entendimento dos dragões dentro da obra de Martin. Eles são distintos daqueles de outros universos fantásticos, como os da Terra-média de Tolkien ou de aventuras de RPG, em um sentido bastante claro: possuem sempre 4 membros ao invés de 6. Esse detalhe foi inserido por Martin com a justificativa de que, anatomicamente falando, as criaturas voadoras que temos em nosso mundo real costumam ter suas asas embutidas nos membros superiores, e como forma de se manter coerente com essa realidade, ele decidiu por bem tornar os seus dragões mais parecidos com outro tipo de criatura mágica fantástica, os Wyverns, ou Serpes em português, que também estão presentes nas crônicas inclusive. Com a elucidação deste fato, podemos seguir adiante para falar sobre as características gerais dos dragões nas crônicas. Ninguém sabe ao certo como ou quando os dragões vieram a existir nesse mundo, mas presume-se que sua gênese esteja ligada de alguma forma com o povo valeriano, ainda nos tempos em que eram apenas humildes pastores de ovelhas entre as montanhas da Península do Sempre Verão. Contudo, embora pareça mesmo provável que os dragões surgiram no seio da civilização valeriana, não sabemos dizer de que maneira isso teria acontecido. A teoria mais aceita de que os valerianos simplesmente encontraram ovos dessas criaturas entre os fogos das 14 chamas, uma cadeia de vulcões da região, e os fizeram eclodir com o emprego de alguma espécie de técnica mágica aprendida junto a um outro povo, ancestral, cuja existência cessou há muito. No entanto, existem também outras hipóteses, como por exemplo a de que os dragões teriam sido na verdade criados pelos valerianos com magia, e que seriam criaturas híbridas, o cruzamento entre Wyverns de Sothorius com os Wyrms de Fogo que viviam e ainda vivem entre as 14 chamas, em seu subsolo, o que explicaria tanto seu formato anatômico quanto sua capacidade para respirar fogo. Qualquer que seja a verdade sobre a origem dos dragões, é fato que eles se tornaram rapidamente muito associados aos valerianos e se converteram em seu maior trunfo militar, permitindo que eles passassem de humildes pastores à maior civilização conquistadora que o mundo conhecido já testemunhou, forjando para si um império que ia desde a margem do Mar Tremente ao norte até o Mar de Verão a sul, e desde o Mar Estreito a oeste até o Deserto Vermelho a leste. No que diz respeito ao seu desenvolvimento em si, dragões recém-eclodidos são tidos apenas como filhotes e não são vistos como muito úteis, embora sejam zelosamente guardados mesmo assim. Já dragões mais crescidos, mas ainda não plenamente desenvolvidos, são chamados de dracos, e já podem ser usados de forma bastante rudimentar para propósito de transporte ou até mesmo de batalha. Por fim, existem também os dragões ferais, criaturas que nunca foram clamadas por nenhum senhor, e que permanecem em estado natural, criando para si covis e normalmente evitando o contato com seres humanos, tornando-se hostis quando provocados. E os dragões não clamados que perderam seu senhor, mas não são tidos mais como ferais, permanecendo guardados em algum local conveniente até que possam ser clamados de novo, já que dragões que já tiveram um senhor são mais acostumados com a presença humana. Criaturas nessa condição são por vezes conhecidas como dragões de castelo. Os dragões exerceram uma poderosa influência na cultura valeriana e, por consequência, também na cultura de Westeros dominada pelos Targaryen em tempos mais recentes, e estão presentes nos escudos de diversas casas Westerosi, com destaque para os Targaryen, naturalmente, com seu dragão vermelho de 3 cabeças sobre fundo negro, e para os Blackfyre, a casa rebelde que adotou o mesmo símbolo com suas cores invertidas. Outras casas com dragões em seus escudos incluem os Toland de Monte Espírito, em Dorne, os 2 ramos da Casa Vance, das Terras Fluviais, e a pequena Casa Willam, da Campina, que apresenta uma ossada de dragão em seu estandarte. No que diz respeito à aparência e às características visuais e físicas dos dragões, elas são realmente formidáveis.
Dragões são criaturas reptilianas, com escamas mais duras que o aço, poderosas mandíbulas, dentes afiados como facas, garras como ganchos de açougueiro, longos pescoços, maciços chifres sobre suas cabeças e asas que aludem a couro, com membranas finas. Quando são apenas filhotes, eles podem ser tão pequenos quanto gatos domésticos, e são ainda mais leves do que esses animais do mesmo tamanho, uma característica necessária para o voo. No entanto, se tiver comida e liberdade para se desenvolver, não existe um limite conhecido para quanto um dragão possa crescer, e tais criaturas tendem a aumentar durante toda a vida, alcançando tamanhos monstruosos. Dragões deixados livres podem atingir cerca de 6 metros de envergadura dentro de 1 ano e meio de desenvolvimento, tornando-se formidáveis em tamanho em um curto espaço de tempo. Contudo, se os dragões forem mantidos em cativeiro, em ambientes apertados, como aconteceu com os dragões Targaryen no Fosso, eles não crescerão tanto quanto dragões que foram deixados em liberdade. Finalmente, é importante apontar que, embora um dragão cresça conforme envelhece, tamanho não está sempre necessariamente ligado à idade, e uma criatura mais jovem pode sim ser maior do que uma mais velha, dependendo da situação, como foi o caso da dragão Meraxes, de Rhaenys Targaryen, mais jovem porém maior do que Vhagar, a criatura de sua irmã Visenya. No que diz respeito ao máximo tamanho que um dragão já atingiu, o exemplo mais extremo que temos é o de Balerion, o maior dragão que a casa Targaryen já deteve, a criatura do Conquistador, que era tão grande ao ponto de obscurecer vilas e cidades inteiras sob sua sombra, e de ser capaz de engolir de uma só mordida um auroch ou um mamute inteiros. Quando um dragão falece, deixa para trás uma bela ossada, tão negra quanto o ônix polido, e isso se deve à grande concentração de ferro existente em seus ossos. Aliás, o osso de dragão por si mesmo é uma das substâncias mais valorizadas comercialmente, por ser leve e flexível, porém mais duro do que o aço, além de imune ao fogo, e é usado como adereço, como matéria-prima para a confecção de certos itens de cutelaria, como cabo de adagas, e para a fabricação dos mais poderosos arcos existentes, capazes até mesmo de superar os arcos de Amagodouro dos Ilhéus do Verão. Finalmente, embora os dragões valerianos sejam de longe os mais bem conhecidos por todos e sua existência tenha sido largamente documentada, existem histórias sobre dragões ferais que viveram em grutas por sob o rio Cinzas, nas Terras das Sombras próximas a Ashrai, além de histórias sobre dragões marinhos no Mar do Poente e dragões de gelo no Mar Tremente, mas tais criaturas nunca tiveram sua existência provada e seguem sendo apenas lendas. Disse que dragões são fogo feito carne, e isso se reflete na temperatura de seus corpos, sempre alta ao ponto das criaturas emitirem vapor em noites mais frias. Eles também são as únicas criaturas conhecidas além de humanos que apenas consomem carne pré-cozida, usando seu fogo para queimar o alimento antes de consumi-lo. As escamas das criaturas são largamente resistentes ao fogo, mas não totalmente, e conforme um dragão se torna mais velho, elas tendem a se tornar mais duras e espessas, oferecendo ainda mais proteção aos locais mais vulneráveis do corpo, até o ponto de um animal se tornar quase imune ao fogo, embora existam casos documentados de dragões que foram feridos pelas chamas de outros. O fogo das criaturas, que vem em cores diferentes e normalmente reflete a cor de suas escamas, também se altera com a idade, se tornando mais quente e mais destrutivo à medida que o dragão envelhece, o que torna dragões mais velhos ainda mais ameaçadores, sendo capazes de derreter o aço e a pedra como se fossem sebo. No que diz respeito ao tempo de vida máximo de um dragão, não podemos saber ao certo, pois sendo eles criaturas geradas para a guerra, a maioria dos exemplos que temos de morte de dragões não foram por causas naturais, mas sim em batalha. O que sabemos com toda certeza é que o tempo de vida médio de um dragão é muito superior ao de um ser humano, e o melhor exemplo que temos para aferir esse tempo médio é o próprio Balerion. A criatura do Conquistador já estava viva quando os Targaryen escaparam da Cidade Franca, em 114 a.C. da Conquista, e se encontrava em seu auge durante os anos da Conquista, vindo a falecer apenas no ano 94, já por volta dos 200 anos de idade. Infelizmente, como Balerion é o único exemplo documentado de um dragão cuja data da morte por causas naturais tenha sido registrada, não podemos afirmar com certeza se esse tempo de vida é ou não típico. Apesar de sua formidável proteção e do temperamento explosivo, é importante salientar que dragões não são 100% invulneráveis nem mesmo à ação humana, e o melhor exemplo que temos disso é o da morte de Meraxes, no ano 10º, sobre as areias de Dorne, na fortaleza de Toca do Inferno, de onde um dardo de escorpião certeiro foi disparado, atingindo a criatura em um de seus olhos, causando uma morte instantânea. Outra característica marcante sobre os dragões é sua ligação intrínseca com a magia no mundo das crônicas.
Durante o período em que os dragões foram dados como extintos do mundo, as artes mágicas pareceram minguar ou desaparecer em todo o canto, mas desde o renascimento de Daenerys Targaryen das Chamas, com 3 pequenos dragões a tiracolo, essa tendência se inverteu, e a magia passou a ganhar mais força novamente. Segundo Quaithe, a misteriosa figura que aconselha Daenerys ao longo dos livros, isso se devia justamente por conta dela, que havia trazido os dragões de volta ao mundo e, por consequência, havia reavivado a magia. Os dragões parecem estar também, de alguma forma, ligados aos ciclos climáticos, e durante o período de seu desaparecimento, os anos de verão se tornaram mais curtos e frugais, e os de inverno mais longos e duros. No que diz respeito aos hábitos reprodutivos dos dragões, existe uma profunda discordância e um acalorado debate entre eruditos sobre o tema. Estudiosos como Septon Barth, o grande mestre Mancan e o mestre Thomax têm pontos de vista notavelmente diferentes sobre a maneira como os dragões se reproduzem, mas sabe-se com certeza que os dragões se perpetuam através de seus ovos, outro resquício que deixaram para trás após seu desaparecimento, que acabaram por se tornar tão duros quanto pedra, mas ainda assim eram tidos como muito valiosos, usados como uma espécie de joia e símbolo de status. Os ovos de dragão apreciam ambientes bem quentes para eclodirem e possuem uma textura escamosa, geralmente se apresentando na cor da criatura que está em crescimento ali dentro. De acordo com o entendimento de Arquimestre Gildan, corroborado por Mestre Yandel, o fato de um dragão colocar ovos seria a prova cabal de que se trata de uma fêmea, embora existam outros, como Barth e o velho Mestre Aemon, que afirmem que a sexualidade de um dragão é fluida e tão mutável quanto uma chama. Barth de fato chegou a afirmar que dragões poderiam supostamente mudar de gênero a qualquer momento, de acordo com a necessidade, mas tal afirmação foi contestada por outro estudioso, Mestre Anson, em seu livro simplesmente intitulado Verdade, no qual ele afirma que a fala de Barth foi apenas uma metáfora esotérica mal entendida. A relação dos dragões com seus senhores é bastante próxima e parece existir um componente mágico ou até mesmo telepático entre a criatura e o humano. No passado, os valerianos usavam feitiços de ligação e cornos mágicos para controlar os dragões, e tal tradição foi mantida até certo ponto pelos Targaryen até o desaparecimento das criaturas. Já a princesa Daenerys, que não detinha tais conhecimentos, passou a simplesmente empregar a paciência e um pequeno chicote de couro para controlar seus dragões. Durante os anos da dinastia Targaryen em Westeros, era costumeiro que um ovo de dragão fosse posicionado no berço de cada novo príncipe da casa, para que o jovem Targaryen e a criatura estivessem juntos desde suas origens e desenvolvessem um laço desde o começo da vida. Nem todos os ovos eclodiam, mas quando isso acontecia, uma ligação forte era formada. Os dragões são criaturas tidas como inteligentes, embora caprichosas, e ainda que possam ser treinados e condicionados por seus senhores, e sejam até mesmo capazes de entender comandos vocais, normalmente em alto valeriano, é preciso ter muito respeito e atenção em sua formação para evitar que eles simplesmente devastem tudo ao seu redor. Eles também não permitirão que qualquer pessoa os monte. Apenas os descendentes do puro sangue das famílias de senhores de dragões da antiga Valíria têm a capacidade de dominá-los, o que motivava tais famílias, incluindo os Targaryen, a cultivarem o hábito de casar irmãos entre si para manter a pureza sanguínea. Durante períodos de guerra e turbulência, até mesmo os filhos bastardos das casas de sangue valeriano, conhecidos em Westeros como Sementes do Dragão, fizeram suas tentativas de domar dragões, além de homens sem nenhum sangue valeriano. Tais tentativas resultaram normalmente em falhas e tragédias, e os homens sem sangue valeriano invariavelmente falham. Já os bastardos do dragão são bem-sucedidos por vezes, embora possuir sangue valeriano por si só não seja uma garantia de sucesso. Depois que um dragão se liga a um senhor ou senhora, ele não permitirá que nenhuma outra pessoa o monte enquanto seu mestre viver, não importando o quão familiar tal pessoa seja com a criatura, embora seja possível o senhor do dragão levar consigo um passageiro em seus voos. Quando o Senhor do Dragão falece, a criatura se torna não clamada, parecendo ser capaz de sentir a morte de seu senhor de alguma maneira transcendente, e pode se ligar a um novo senhor, sob as mesmas condições. Dragões que foram previamente clamados são notoriamente mais fáceis de se domar do que dragões ferais. Existem ainda casos de senhores de dragão muito experientes e habilidosos que são até mesmo capazes de conduzir mais de uma criatura ao mesmo tempo em voo, embora apenas montem sua própria criatura.
No que diz respeito ao caso inverso, a morte de um dragão, nunca houve um caso em que um senhor tenha se ligado a uma nova criatura depois da morte da sua, o que é perfeitamente compreensível quando nos lembramos que dragões vivem em média muito mais do que humanos, mas está documentado que, após a morte de Balerion, seu último montador, o príncipe Viserys, escolheu não se ligar a uma nova criatura, o que nos leva a acreditar que isso seria sim possível.